Bom, boa tarde a todos, a todas que estão prestigiando esse momento. Nós vamos iniciar, então, o nosso 7º Congresso Estadual de Educação Infantil. E para brindar esse momento, a gente vai agora ter um momento cultural com uma diretora das nossas EMEIs, Marli Duarte, que vai, então, nos apresentar uma surpresa bem sensível e bem carinhosa, para que todos se sintam bem acolhidos nesse momento. Olá, boa tarde. Uma alegria nós estarmos aqui com vocês, a gente trazer essa surpresa. A gente está aqui ao vivo, deu um probleminha aqui no computador, mas a gente já vai ligar ele para ele não desligar no meio. Mas eu gostaria de deixar já meu agradecimento, ao convite, à confiança da Cídia, da minha coordenadora Débora. Eu deixo aqui meu agradecimento à minha equipe, que está sempre junto comigo, meus professores lá da Mostar. Um beijo, estou com saudade de todos vocês. E nós queremos deixar, através dessa canção, um recado para vocês nesse tempo que nós estamos vivendo, de carinho, de esperança, de um tempo melhor, de dias melhores. Recebam com muito carinho da minha família aqui. Será que tem remédio pra curar meu tédio? Será que existe cura pra toda essa loucura? Calma, o mundo precisa de pausa. Será que estava escrito em algum livro antigo? Se foi premeditado ou coisa do acaso? Calma, o mundo precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Calma, quem é que nunca disse que precisa de espaço, que a vida era corrida, que andava ocupado? Calma, o mundo precisa de pausa. Quem é que nunca disse que faltava tempo pra ficar em casa, ficar sem fazer nada? Calma, o mundo precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Muito obrigada, um beijo. Lindíssimo, tocante. Obrigada, Marli. Obrigada, família. Muito, muito emocionante mesmo.
E para dar as boas-vindas também a esse início de congresso, eu chamo agora a nossa secretária de Educação e a secretária adjunta, Ângela Gomes, e a secretária adjunta, Daniele Ilha. Linda, Marli, essa apresentação. Parabéns, um grande abraço para a tua família, emocionante. Foi tocante a mensagem que tu passou. Boa tarde a todos que estão participando do nosso 7º Congresso Estadual da Educação Infantil. Saúdo também a adjunta Daniele, a nossa palestrante Bianca, um agradecimento especial a Cídia, Gisele, Jorge, Adriane, as coordenadoras da Diretoria da Educação Infantil. Ao cumprimentar elas, cumprimento a todos os colegas da rede que estão conosco. Há 20 anos, o atendimento às crianças de 0 a 6 anos de idade era incorporado à educação. De fato, vivenciamos um momento histórico que tive a honra de acompanhar de perto. Os profissionais da época se mantiveram enganjados, buscando formações, qualificando. A educação infantil de Canoas tem um trabalho de referência e é inovador quando se pensa em desenvolvimento infantil. Temos em nossos quadros profissionais competentes, dedicados, seres humanos que educam e que cuidam de nossas crianças, levando em consideração os direitos de aprendizagem, através das interações, das brincadeiras, onde são elas as protagonistas desse processo. Nesses tempos, nesse novo normal, o nosso congresso está com uma configuração diferente, adaptada, mas a essência permanece a mesma. Ele trará um pouquinho do trabalho de cada um de vocês. Hoje, com certeza, a gente estaria naquela alegria entre abraços, beijos, sorrisos, colocando a conversa em dia e matando a saudade. Os nossos congressos sempre foram excelentes momentos de integração e recheados de muito carinho. Mas estamos aqui com um novo formato, um congresso histórico, que foi construído com muita sensibilidade para que não falte o toque, o arrepio, o sorriso e a emoção de estarmos juntos, mesmo estando fisicamente separados. E para finalizar, eu quero dizer que fazemos parte aqui em nosso município de um projeto de governo que coloca a educação infantil onde merece, em um lugar de destaque. Convido vocês para, mais uma vez, juntos, vivermos a educação que sonhamos. Bem-vindos. Dani? Boa tarde. Quero saudar todos que nos prestigiam, especialmente os nossos colegas, profissionais de educação da educação infantil de Canoas, do nosso município. Acho que a nossa secretária disse tudo, disse com emoção, com amor, que ela vivenciou toda essa trajetória de 20 anos em que a educação infantil compõe a Secretaria Municipal de Educação. Não, as tuas palavras foram perfeitas. Quero parabenizar a nossa diretora, professora Marli Duarte, linda, emocionante, nos tocou essa apresentação, os seus familiares. Realmente a mensagem da música, eu fiquei pensando nela o tempo todo enquanto vocês se apresentavam. E dizer que mesmo neste momento em que estamos distantes, né, nós nunca estivemos tão próximos em função das mídias, dos canais virtuais, e dando continuidade a todos os processos de formação, a Secretaria Municipal de Educação reinventou as suas metodologias, mas não deixou de cumprir o seu calendário que estava estabelecido, e o 7º Congresso não poderia deixar de acontecer. Então, tenho certeza que vai ser um momento muito gratificante de formação, de trocas de experiências e de debate. Então, quero parabenizar especialmente essa equipe organizadora da Diretoria de Educação Infantil,
que a Ângela atua muito forte, a nossa secretária junto a elas, e dizer que com certeza vai ser um momento maravilhoso para todos nós de aprendizado e principalmente de vivência e de convivência humana. Boa tarde. Bom congresso para todos nós. Bom, então, para iniciar, para dar continuidade a esse momento histórico, como todos os outros congressos, nas suas singularidades, eu vou fazer a leitura de um pequeno escrito que talvez nos remeta a pensar nessa escolha do título, nessa questão das infâncias em nós. Calma, o mundo precisa de pausa. O que será que o mundo tem a falar? A música nos convida a pensar muitas coisas. O que será que as nossas crianças têm a dizer? Nós não temos as respostas às perguntas da canção, mas talvez temos uma pista de como então descobrir. A escuta. Escutemos o mundo, as crianças, seus gritos, risos, silêncios. Mas para isso, calma. Escutar ao outro, mas também escutar a si. O que estamos dizendo? O que estamos pensando? O que nosso ser criança tem a dizer? Infâncias em nós. Que criança habita em nós? Ou quais crianças? Ou ainda, quantas infâncias existem em nós? Infâncias aqui entendidas como a matéria-prima da constituição do que somos hoje e do que nos tornaremos amanhã. O que nos constituiu até aqui? Ousamos dizer que, nesse momento, de tanta reflexão sobre quem somos, o que somos, como vivemos e viemos parar nessa situação e como sairemos dessa, é necessário um resgate de nossa criança interior. Há de resgatarmos o contato com a nossa matéria-prima, nossas memórias, nossos medos e desejos, para pensar para o outro, com o outro, a oferta de possibilidades de ser e estar no mundo. Não para repetir a nossa história, a nossa infância, mas para nos ajudar a entender a composição humana a partir das marcas que constituem as infâncias. Para nos ajudar a nos sensibilizarmos frente ao cotidiano e suas possibilidades infinitas, para ousarmos pensar e querer um mundo diferente, melhor. Infâncias em nós. Mas de que outros nós podemos falar? Um matemático talvez falaria da matemática dos nós, falaria que podemos encontrar nós em nosso cotidiano, que há a busca, inclusive, por uma invariante de nós, que há os triviais e outros tantos, e que por mais que tudo pareça teórico demais, é importante saber para quem escala, quem faz um resgate, ou quem pula de asa delta, se esses nós cumprem seus propósitos. Uma avó, ao ensinar seus artesanatos com linhas, talvez ensine ainda mais que a constituição do todo é feita desses entrelaçamentos, sobreposições e amarras, e que não há limites no que se pode formar. Que cada tecido tem suas particularidades e adaptações, e que o saber do tecer vem com a experiência do tecer. Um artista nos convidaria a pensar talvez no que pode ser mudado, transformado, simplesmente usando cordas e nós. Nos poria num estado de questionar o que transpassa, o que transparece, o que segura, suspende, o ritmo, o balanço. Nós cotidianos. E nos fios das infâncias encontramos tramas, entrelaçamentos de histórias, olhares, descobertas. Nós que seguram, nós que conectam, que expandem, que tecem. O que fazermos com tantos nós? Nem todo é desejado. O nó na garganta, como essa pandemia. Alguns simplesmente acontecem. Muitas vezes não é o nó em si, mas o que fazemos com eles que mudam a textura da vida. E se nos voltarmos para as infâncias que habitam em nós, sabemos que nem toda trama foi assim desejada. Da mesma forma como o estar em isolamento em que nós e as crianças estamos vivendo.
Nossas feridas não nos abandonam, mas é o que decidimos fazer com elas que podem mudar as formas de ver e viver no mundo. Pensar na beleza que é formar algo a cada nós de nós, nossa formação, como uma linha que volta-se a si, a autoformação, a formação em rede, formar uma rede, com amarras que possibilitem que crianças pequenas, bem pequenas e bebês, se joguem, explorem a si e ao mundo, se deleitem, seguro o suficiente que permita as vivências cotidianas das infâncias em nossas escolas, mas também uma rede flexível o suficiente para que também seja acalento de dores, medos, curiosidades, espontaneidade, uma rede que acolhe, que embala, que balança e que ao mesmo tempo assegura às crianças aquilo que somente a elas pertencem, o protagonismo da sua aprendizagem sobre si e o mundo, que ressignifica tecidos passados e costura novos olhares. Uma rede de nós, formada por nós. Uma rede trama, que entrelaça teorias e práticas, alinhava sonhos a possibilidades. Uma colcha de retalhos, que se põe a ser composta por costuras feitas por nossos olhares e registros, frente às descobertas e experiências de cada criança. Composta por suas histórias diversas em cores, formatos, texturas, sonhos, vivências, contextos, perfeita nas imperfeições, amarrada, desenhada, pintada, plural ao olhar distante, mas singular ao toque, com microtexturas que se conectam. Formar uma rede, formar-se na rede, uma rede feita por nós, de nós, uma rede tramada no dia a dia, sobre as crianças, com as crianças. Um tecido orgânico, histórico, que nos envolve, mas que também é atravessado e marcado por todos nós, pelas infâncias que nos habitam, pelo direito de habitar, de existir e das múltiplas e contemporâneas infâncias. Nas suas mãos, educadores, entrelaçados em seus dedos, correm os fios da infância e a grandiosidade de tecer com as crianças essa artesania da vida cotidiana. Infâncias em nós. E é com esse convite a tecermos juntos mais um momento da nossa história na educação infantil no município de Canoas, que iniciamos o 7º Congresso de Educação Infantil. Eu convido agora a palestrante do dia, Bianca Stock, a realizar a sua fala sobre crianças, pais e educadores em isolamento, questões para se pensar. Seja muito bem-vinda, Bianca, a esse momento histórico, mas como todos os outros, mas esse momento bem denso, intenso, que todo mundo está esperando. Fica à vontade e a todos uma ótima tarde. Obrigada, Débora. Boa tarde. Boa tarde, queridas colegas de Canoas. Muito obrigada pelo convite, pela confiança, pais e famílias que estão conosco hoje à tarde. Fico super contente de poder fazer essas reflexões com vocês, depois de uma abertura tão sensível, tão bonita e tão coerente também com aquilo que eu penso e sonho e trabalho na educação infantil. Então, que bom estar com vocês e de uma forma muito alinhada, muito simétrica, né, nos pensamentos. Bom, me convidaram hoje para a gente poder conversar sobre algumas reflexões essenciais, fundamentais, né, com crianças, pais e educadores nesse tempo do isolamento social. Então, eu vou me permitir fazer uma conversa um pouquinho mais dura nesse início, porque a gente já teve um acolhimento maravilhoso, né? E que nos joga lá na frente com a música, com a poesia e com os conceitos e concepções de infância a partir da falas de todos, desde a secretária, né? E as colegas. O que refletir? O que é prioridade nesse momento? Né? O que a gente precisa garantir frente a uma pandemia mundial que parou, né, e que transformou as nossas relações, parou o comércio, suprimiu espaços de convivência, suprimiu
o convívio presencial dentro da escola. Por que a gente está fazendo isso, né? Para se proteger da morte, para a gente poder se manter vivo quem a gente ama, manter vivo todos os cidadãos e cidadãs desse país, para que a gente possa ter um atendimento em saúde de qualidade, digno, caso a gente venha precisar, que os profissionais da saúde também tenham condições de trabalho adequadas para enfrentamento da Covid, né? E de uma doença que ela ainda tem muitas incógnitas, muitas perguntas. Então, estamos num tempo de um laço social de solidariedade nunca antes visto, um momento histórico que a gente vai contar por décadas e décadas e décadas, e frente a tantas frustrações que estamos tendo em 2020, a tantos sonhos e expectativas que a gente planejou para esse 2020, o que a gente precisa honrar, resguardar? O que é prioridade? Além, né, que é a maior prioridade, o resguardar a nossa saúde integral, física, né, especialmente a partir dos protocolos sanitários, para que a gente evite a contaminação em massa e a superlotação dos espaços de saúde, nesse recorte da educação infantil, não podendo ter o espaço da presencialidade lá na escola, né, no território ali da escola, a gente precisa honrar a infância. Qualquer atitude, proposta, qualquer ação nossa nesse momento, como profissionais comprometidos, né, com a educação infantil de qualidade, que seja uma educação infantil que, como colocaram no início na abertura, trabalhe, né, realmente pelas interações e brincadeiras, que garanta esse espaço da criança poder ser livre, poder ser ela mesma, é que a gente honre essa infância. E com isso, nada é mais importante, gente, nada é mais importante no momento de isolamento social do que a qualidade do vínculo familiar, do que a qualidade do vínculo com as pessoas que estão cotidianamente conosco na escola. Com isso, eu quero apaziguar o coração dos pais, dos professores, né, que talvez ainda tenham alguma ideia que já não corresponde ao que a gente pensa, estuda e trabalha na contemporaneidade da educação infantil, algum tipo de ideia ainda marcada pela concepção de que a criança precisa ser estimulada num sentido equivocado da palavra, de que a criança precisa ser moldada. Quando a gente fala de estímulo, a gente tem que ter muito cuidado com essa palavra. Uma coisa é a estimulação precoce de uma criança que nasce com uma síndrome hipotônica, com alguma questão do desenvolvimento e que precisa, a partir, né, de uma qualidade da intervenção, de um profissional que estudou para isso, ter algum tipo de acolhimento, de intervenção junto com essa família para esse corpinho poder se organizar. Uma hipotonia da fala, da língua, motora, né, uma questão do desenvolvimento, a gente está falando de situações bem específicas e de um recorte específico a partir de doenças de base orgânica, muitas vezes, né? Uma criança que vem ao mundo e não tem essa necessidade de um olhar especial, de um estímulo específico, que ele é importante, que ele precisa ser oferecido e resguardado como um direito das crianças, tá? A gente tem que acalmar e entender que uma criança se desenvolve de maneira plena, de maneira integral, linguística, motora, psiquicamente, cognitivamente, quando ela tem um ambiente, e aí o fator ambiental, que a gente estuda tanto na psicanálise winnicottiana, ele vem com muita força para a gente poder pensar toda essa a questão da quarentena. Ela precisa de um ambiente que seja facilitador desse desenvolvimento global dela. Não é um ambiente que se preocupe e se angustie de oferecer muitas e muitas atividades, intervenções nessa criança, porque se o ambiente não oferecer né, algo que seria
quase como uma modelação dessa criança, a criança vai ter prejuízos no seu desenvolvimento. Então, esse é um território super arenoso, super complexo da gente falar, mas que precisa estar claro, porque a angústia inicial, quando entrou todo o isolamento social, foi que, meu Deus, as crianças vão perder muitas coisas de estímulo se elas não estiverem na escola, as crianças não vão se desenvolver, elas não vão aprender. Opa! Que concepção de educação e de criança que está atrás dessa angústia? Vamos escutar essa angústia para entender de que criança a gente está falando quando a gente fala nessa preocupação. Nossa, as crianças não vão se alfabetizar. No ano que 2021 eles vão para o primeiro aninho e agora eles não vão se alfabetizar. As crianças vão se alfabetizar. As crianças estão se aprendendo, as crianças estão se desenvolvendo, porque a função social da escola e a função social da família não é moldar as crianças conforme a gente deseja. A nossa função social, como comunidade que cuida de crianças e com toda a profundidade do verbo cuidar, desde o núcleo mais simbiótico mãe-bebê, que isso se amplia, a gente traz aquela ideia de que a gente precisa de uma comunidade inteira para educar uma criança, amplia isso até os espaços de convivência coletiva, como é a escola, né? A gente precisa desse ambiente que tem uma grande missão, eu vou falar um pouco das características desse ambiente, mas a grande missão é permitir que as crianças sejam elas mesmas, que elas sejam espontâneas, que elas possam ter um espaço para serem elas mesmas no sentido de eu existo, eu penso, eu leio o mundo, eu investigo o mundo, eu tenho ideias próprias, eu descubro esse meu corpinho que faz movimentos, eu tenho curiosidade sobre as coisas, eu sou um ser único, singular, diferenciado, individuado. Eu sou. O que é muito diferente do que esperar uma criança que diga eu respondo à tua expectativa. E essa não é a nossa missão, né? De construir com as crianças a ideia de que elas respondem expectativas. Não, a gente quer que as crianças possam, e com esse compromisso de honrar, especialmente o desenvolvimento socioemocional delas, que elas possam ser elas mesmas. Com isso, a gente tem algumas características desse ambiente. E a gente abandona a ideia de que a escola precisa ocupar as crianças durante esse tempo da quarentena com um monte de coisas que precisam ser enviadas para casa, com atividades, que eu sei que não é a política do município de Canoas, quando a gente pensa na educação infantil, que muito me alegra e fico muito feliz de poder estar aqui e compartilhar com esse trabalho que é sério e que realmente se preocupa com o comprometimento de uma educação infantil de qualidade, mas em alguns momentos se teve essa ideia em diferentes espaços, seja os familiares, porque muitas vezes os pais vêm de uma outra tradição, de uma outra experiência de educação e de educação infantil, ou mesmo nos nossos imaginários, porque a gente precisa refletir, se desconstruir todo o tempo. Ninguém é desconstruído e realmente consegue ter uma visão contemporânea de educação todo o tempo, porque as marcas estão no nosso corpo, no nosso pensamento. Frente a esse desterro que a quarentena proporcionou, e as pessoas muito ansiosas, muito preocupadas, como é que ia ser, às vezes a gente volta para o território conhecido. A gente retorna, por mais que a gente, às vezes, nem concorde, podemos voltar àquilo que é o dado, que é o conhecido. Mas não necessariamente esse conhecido é o que mais contribui, e que possibilita essa infância feliz, essa infância brincante e essa infância que acredita na competência e na potência das crianças. Todas as crianças, porque mesmo as crianças que vêm com algum tipo de necessidade especializada, diferente, em função de algo de base orgânica, elas igualmente precisam de um espaço de liberdade,
que tem adultos interessados em saber o que elas estão pensando e que gostam e desfrutam da presença da criança, que tem prazer em estar e escutar essa criança, em contemplar esses movimentos da infância. Então, não é missão da escola ocupar crianças durante o isolamento social e não é missão dos pais se angustiarem e catar um monte de coisas na internet para que as crianças possam, né? O que eu preciso estimular da motricidade fina? O que eu preciso estimular da linguagem? O que eu preciso... Não é a missão dos pais também se angustiar por ocupar as crianças para que elas estejam distraídas, intertidas todo esse tempo, porque isso se alia com a ideia da sociedade da distração, que a gente nunca pode se conectar com as nossas emoções, a gente não pode aprender a lidar com o ócio, com o tempo livre e realmente ser criativos. A gente precisa estar consumindo, olha que sério isso, a gente precisa estar consumindo estímulos externos, como, por exemplo, os jogos eletrônicos, no excesso, né? Consumir coisas externas para se manter ocupado. E a gente sabe, especialmente em relação aos adultos, que às vezes o excesso de agitação, de ocupação na vida é uma barragem contra a tristeza e contra os afetos. Aquilo que eu não estou conseguindo ver, aquilo que eu estou com dificuldade de acessar, de me comunicar, né? E de me conectar. Eu não quero tocar naquilo, não quero ver aquilo. O que eu faço? Ocupo, fico com uma agenda mega lotada, super estressada, porque daí quando termina o dia, eu tô exausto. Mas, de alguma outra forma vai aparecer, seja pelos nossos atos, seja pelo, né, o nosso corpo, às vezes vai caducando e dizendo para, tá acumulando demais, né? E você precisa olhar para si e olhar para realmente aquilo que os seus afetos estão dizendo, estão construídos. É um ano de muito luto, é um ano para a gente aprender a lidar com a crise, é um ano de reinvenção cotidiana. E como a minha querida colega Keila Vasconcelos fala, não é um ano perdido. De maneira alguma é um ano perdido. E por que não é um ano perdido? Porque a vida não vai começar quando a quarentena terminar. A vida é agora, é do jeito que a gente está, nas condições que a gente tem. E se a vida é agora, como que a gente está tornando, né? Como estamos tornando os dias vividos no contemporâneo dignos de serem vividos? Se eu perguntasse para os pais agora, se a gente pudesse abrir, e quem sentir vontade pode colocar no chat também. O que os pais percebem que os filhos aprenderam nesses 5 meses de isolamento social? O que vocês percebem? Não é o que os filhos aprenderam, porque esse lugar de fala é da criança. O lugar de fala, dizer o que eu aprendi, é da criança. Mas a gente pode ter percepções sensíveis, contemplativas. O que eu percebo de aprendizagem na construção de autonomia, do conhecimento desse corpinho, das investigações sobre o ambiente da casa, do quintal, né, sobre tudo isso que está acontecendo. O brincar salva, gente. O brincar salva. O brincar livre, o brincar espontâneo, o brincar que a criança elabora, constrói narrativas. Esse brincar é produtor de saúde mental, controla angústias, ajuda na autorregulação das emoções e, principalmente, essa criança sentir que ela existe, que ela é real e que ela é única, que ela é autêntica. Não necessariamente uma criança comportada, cordata, quietinha, ela tá bem emocionalmente. Às vezes, aquela que briga, que chora, que fala, que se opõe bastante, tá fazendo movimentos muito mais saudáveis do que aquela que só guarda e não consegue armar uma brincadeira, organizar, né, um momento criativo para si. E é muito triste quando a gente percebe que as crianças estão nesse nível de sofrimento. Vou contar uma cena do consultório dessa semana para vocês, uma pitoca de 5 anos. Ela construiu a brincadeira, era o seguinte, primeiro eu era a irmã, depois eu fui a mamãe.
eu era mamãe dela, aí ela ia para uma outra cidade, né? Tinha um coelho de pelúcia. Esse coelho de pelúcia era o amigo dela, que era o Gabriel. Ela ia para uma outra cidade que não tinha coronavírus visitar o Gabriel. E eu estava em casa, né? Isso tudo dentro do consultório, de máscaras, EPIs e etc. E eu estava, então, lá na minha casa, na outra pontinha do consultório, falando com ela pelo telefone. E ela dizia: mamãe, aqui não tem coronavírus. Né? Ela troca o R pelo L. Aqui não tem coronavírus. Então, você pode vir para cá. Aí eu dizia, então eu vou. Ela dizia, mas agora não pode. Agora não pode mais, você tem que ficar aí. E a gente brincou muito desse vai, não vai, vai, não vai. Porque além da narrativa do coronavírus que ela colocou ali para controlar toda essa angústia de que saudade que eu estou do meu coleguinha Gabriel, que eu não posso ver desde março, também ela estava elaborando toda a relação de dependência relativa e independência relativa com a mãe, né? Então, nesse controle onipotente maravilhoso que o brincar proporciona, eu digo, vai embora, volta, vai embora, volta. E foi uma sessão que a ansiedade fez assim. E a gente percebe o jeitinho que a criança entra, o jeitinho que a criança sai, né? Porque ela está elaborando todos esses pensamentos, angústias, percepções que ela faz do mundo e dela mesma e das relações das mais de intimidade, né? Das relações de maior intimidade com as relações mais globais. E todo esse conteúdo maravilhoso se coloca no brincar. Basta nós, como adultos, sensibilizarmos o nosso olhar e conseguimos perceber isso. Por isso, mais do que professores se preocuparem excessivamente em incidir, né, nas crianças e oferecer coisas para as crianças, que é importante, né, essa manutenção de vínculos, para as crianças perceberem que essa escola não morreu, não desapareceu, que a minha prof se preocupa comigo, que ela continua existindo, que ela também está se cuidando, que ela está com muita saudade de mim e que quando passar tudo isso ela também vai querer me encontrar, porque são modos da gente garantir algumas possibilidades de pertencimento que foram feridas para as crianças nesse momento. Mas tão importante quanto isso, ou talvez mais importante quanto isso, é o compartilhamento entre os adultos. Pais e professores, é o momento de vocês conversarem. Conversem, troquem, peçam ajuda. Eu quero contar, né? A gente vai fazer reuniões de pais online, do jeito que for possível, mas um compartilhamento entre os adultos para que a gente possa pensar, refletir sobre o ambiente em que as crianças estão. E esse ambiente, ele precisa resguardar algumas características, né? Para ser um ambiente facilitador desse desenvolvimento. Precisa ser um ambiente que a criança possa ter né, um trânsito, que ela possa construir intimidade com esse ambiente. Se for um ambiente excessivamente asséptico, super organizado, sempre limpíssimo, que nada pode sair do lugar, que tipo de intervenção e criação a criança vai poder fazer nesse ambiente? O outro extremo também preocupa, né? Um ambiente em que é repleto de estímulo, 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 e aquilo mais angustia a criança, porque não tem um pensamento estético, e a criança não consegue nem construir intimidade com nada, porque ela se sente invadida. Com isso, a gente tem que ter sempre muito cuidado com o excesso de brinquedos prontos, comprados dentro de casa. Os pais trazem muito essa angústia. Bianca, tá sempre uma bagunça lá em casa, porque eu tô sempre reclamando e brigando para que organize os brinquedos. Eu penso, mas quanto brinquedo tem na tua sala? Quanto brinquedo tem no quarto? Precisa de tudo isso? Será que precisa mesmo? As crianças são simples. Elas são muito complexas, mas, por outro lado, elas são simples. A criança precisa de pedrinha, água, areia para brincar, panela da casa, uns lápis de cera, uns papéis bem grandes, umas caixas de papelão. Às vezes, quem complica a situação é o adulto. Porque esse adulto não está legal. Porque esse adulto está angustiado, achando que tem que compensar alguma coisa para a criança. Achando que, né, não se achando suficiente como afeto, como relação presente para aquela criança.
e acaba se atrapalhando nessa organização ambiental. Então, mais do que necessariamente olhar para as crianças, que é importante, a gente precisa entender que a gente também olha para as crianças quando a gente olha para a gente. Escutar os pais também é escutar as crianças. Cuidar da saúde mental dos pais, né? Os pais poderem se olhar, se perceber, os professores se perceberem, nesse momento, também é um compromisso com as crianças, porque as crianças dependem desses adultos que possam ter essas características de um ambiente facilitador. Esse ambiente facilitador, ele precisa ser minimamente previsível para a criança, porque se for um ambiente de muita instabilidade emocional, de muito grito, de muita briga, pela mínima coisa que a criança faz, ela já é super retalhada ou reprimida, não vai ser um ambiente em que a criança consiga se locomover e ser de forma espontânea. É aquela criança sempre se defendendo do ambiente, sempre se defendendo de muitas maneiras, às vezes de uma maneira mais introspectiva, outras mais externalizantes, né, com brigas, mas é um ambiente que não oferece essa segurança. Esse ambiente precisa ser um ambiente interessado, curioso por essa criança, que tenha prazer de estar com essa criança e que em alguns momentos proporcione uma atenção que é uma atenção presente, verdadeira, que é uma atenção para que a gente possa estar ali inteiro na relação com a criança, e não angustiado com o WhatsApp, achando que tem que responder o e-mail ou outra coisa, porque a criança ela é muito perspicaz, ela pega que a gente está ali, mas a gente não está. Ao mesmo tempo, é um ambiente que proporciona que essa criança possa brincar sozinha, com os próprios pensamentos, com as suas próprias ideias. Quando a gente vê uma criança viajando nas suas ideias e lá, né, com as pedrinhas e fazendo e construindo narrativa, a nossa única tarefa é não atrapalhar, não intervir, não atrapalhar e deixar que essa criança possa construir, né, todo esse mundo imaginativo, fabuloso dela, porque com isso ela está organizando o seu corpo, as suas emoções, integrando psique e soma, que é uma das grandes características, né, para a gente pensar o desenvolvimento socioemocional. Essa integração, o sentir-se integrado, que é diferente do sentir-se desintegrado ou dissociado. E tem algumas experiências que provocam dissociação, como, por exemplo, o excesso de exposição a telas provoca dissociação socioemocional, que deixa as crianças muito irritadas, intolerantes à frustração. A gente precisa estar atento a isso também. Esse ambiente, ele tem um modo de 3 coisas importantes, de tocar essa criança, o manejo dessa criança, como esse corpo, ele é comunicado, ele é sentido, ele é tocado. É um jeito que respeita a dignidade dessa criança. Bianca, qual é o jeito certo? Não é receita, gente, não tem jeito certo, mas tem princípios, que precisa, é o momento da gente ser muito fiel aos nossos princípios, né, e propósitos educativos, tanto no ambiente da escola, quanto no ambiente da família, né? É o que a gente deseja para os nossos filhos, o que a gente pensa e como que a gente entende eles como seres que precisam, sim, ser respeitados, acolhidos, com gentileza e com firmeza ao mesmo tempo. Então, o modo como eu toco, como eu troco uma fraldinha, como eu convido para vir para a mesa, como eu faço um combinado, como eu coloco para dormir, como a gente vai manejar o momento do banho, todo esse toque, né, e que conversa de uma maneira, com essa linguagem corporal, com o corpo da criança, ele é muito importante para que a criança perceba que esse ambiente de confiança que ela pode explorar e que ela pode ser ela mesma, né? Eu estou insistindo nisso porque é um tema importante dessa quarentena e a gente vê muito sofrimento ligado ao fato das crianças cada vez mais, né, ficarem presas em espaços ou experiências nas quais elas precisam responder só a expectativas, ao invés de poder criar o seu mundo interno e se sentirem criadoras desse mundo com a gente, criadoras desse presente
enquanto comunidade, né? Esse espaço, esse ambiente, ele é um ambiente que sustenta uma experiência. A gente vai passar pela quarentena juntos. Nós vamos passar por essa experiência, a gente sustenta essa experiência junto com as crianças. Tem uma ansiedade muito grande ligada ao retorno das aulas. Calma, gente. É importante pensar os retornos, os protocolos sanitários, tudo é importante. Só que as UTIs continuam lotadas. Então, a gente não tem controle de quanto esse retorno vai poder acontecer. Ele precisa garantir uma segurança física, uma segurança sanitária, mas precisa garantir uma segurança emocional dos trabalhadores da educação, das famílias e, evidentemente, das crianças. Então, precisa ser um ambiente seguro de todas as formas, porque a gente não vai oferecer experiências para as crianças com um retorno antecipado, presencial, em que elas não possam brincar, em que elas não possam ser tocadas, em que elas não possam interagir, porque isso é muito grave, ou que abra e depois feche, e a gente vai deixar marcas, fica uma conta psíquica para ser paga, né, tanto com as crianças quanto em relação aos adultos. Então, esse ambiente, ele sustenta a experiência, e a criança percebe que esse adulto, ele pode estar triste, ele pode estar chateado, ele pode estar angustiado, preocupado, mas é um adulto que está conectado com essa criança, que é honesto com essa criança, e que é inteiro. Porque se a gente não está legal, antes da gente ficar reagindo só ao comportamento das crianças que podem nos provocar irritação, brabeza, tristeza, a gente precisa olhar para a gente. Será que é pedir muito que os adultos possam controlar o seu comportamento antes de pedirem isso para as crianças? E com isso, não é no sentido de um controle, de estar sempre alerta, sempre atento, mas no sentido de cuidado, de cuidar de si, de se entender como merecedor e merecedora, porque a gente tem um contingente de mulheres, que eu vou falar daqui a pouquinho, que envolve todo esse contexto da educação infantil, que a gente precisa olhar para isso com muita seriedade, merecedoras de cuidado, né, que a gente possa ser mais generosas com a gente mesmo nesse momento, porque a saúde mental de todo mundo está desafiada. E quando eu digo todo mundo, é todo mundo mesmo. Esse ambiente, ele também tem mais uma outra característica. Ele apresenta ao mundo para a criança, isso eu falo, né, das diferentes faixas etárias, ele apresenta o mundo em pequenas doses, na medida em que a criança consegue elaborar, compreender, entender. Ele apresenta esse mundo na medida em que o psiquismo dessa criança suporta essa apresentação. Então, quando a gente tem um excesso, por exemplo, de notícias de jornal, né, de telejornais, em que falam de muitas mortes, de muita angústia, se isso não é conversado, se isso é excessivamente demonstrado para a criança, essa criança não consegue nem entender o que está acontecendo, né? Se ninguém se interessa em dialogar, escutar essa criança e compor uma narrativa junto com essa criança, isso pode se tornar realmente excessivo. As crianças, não subestimemos a capacidade, né, de compreensão das crianças e a inteligência das crianças. Elas sabem que algo muito difícil está acontecendo e elas precisam ser incluídas nesse diálogo, elas precisam ser contempladas nessa conversa, porque elas também têm o que dizer, elas também querem e podem e desejam participar no cuidado comum, no cuidado consigo, no cuidado com o outro, no cuidado com o ambiente. A criança gosta de sentir que ela está contribuindo com algo de bom que ela tem dentro dela para o bem comum. Então, quando eu uso a máscara, quando eu passo o álcool gel, que não seja só por uma obrigação que o adulto está dizendo que ela tem que usar, mas que a gente possa oportunizar para essa criança que ela experiencie que o ato dela contribui para todo mundo, ajuda todo mundo, porque nós somos, né, uma comunidade e a gente vai passar por isso juntos. A nossa preocupação vai ser que as crianças saibam obedecer ou que as crianças aprendam e possam viver experiências de se responsabilizar e de praticarem isso que elas já fazem, né, por elas, de cuidar de si, do outro e do ambiente.
Se o nosso objetivo for controle, a gente vai colher os frutos desse controle. Se o nosso objetivo for qualidade de vínculos, a gente vai conseguir colher os frutos do investimento na qualidade de vínculos, com uma comunicação que seja assertiva, com um tempo de poder olhar para si e para o outro, com ações que respeitem a dignidade do adulto e que respeitem a dignidade da criança também. As escolas são responsáveis, as escolas estão preocupadas com toda a manutenção de vínculos desse momento, com o bem-estar das crianças. As escolas estão preocupadas com o retorno também, que seja um retorno saudável de todas as maneiras. Então, os professores se reinventaram, estão construindo estratégias das mais diferentes e já tem experiências lindas para a gente poder contar dessa quarentena, né, da capacidade criativa e criadora dos educadores. Então, que a gente possa acalmar nesse momento, parar. Agora a gente está em agosto, quase entrando em setembro. O que a gente fez até o momento? A serviço do que a gente construiu certas ações ou outras ações? O que é importante de verdade garantir para as crianças agora? E eu ponderei, a gente tem 10 minutinhos apenas, queria abrir para a gente poder conversar, mas eu falei um pouquinho das mulheres, trouxe muitas ideias um pouco pipocadas, né? Mas questões que eu acho que são importantes da gente refletir. Não tem como falar de educação infantil sem falar de um cuidado mais atento à saúde mental das mulheres nesse momento, que em muitas das situações estão sobrecarregadas, com situações às vezes bem delicadas que envolvem solidão, ou que envolvem violência, ou que envolvem, né, muito medo. Então, mulheres, que a gente possa também, a mesma força que a gente colocou para reconstruir modos da escola se manter viva, essa escola que não pode morrer, essa escola que precisa se manter viva no psiquismo das crianças, porque elas precisam ter para onde retornar, e isso dá esperança, dá um lugar de apoio, uma ancoragem de futuro. O mesmo cuidado, interesse, tempo que a gente dedicou para isso, que a gente possa dedicar também para recriar as nossas redes de apoio, para investir nas redes de apoio novas e possíveis, e talvez inéditas, né, nos seus formatos, nesse momento de isolamento social, porque a gente não sabe quanto mais tempo a gente tem ainda pela frente. E as crianças também dependem da saúde mental, né, e da saúde integral das mulheres. Então, que a gente possa realmente olhar para isso com todo o carinho, com toda a força, né, e com todo o compromisso necessário, né, pensando num contingente de trabalhadoras também da educação infantil, que em sua grande maioria são mulheres. Queria ler um poeminha, então, antes da gente abrir para a conversa do chat, que diz assim: vamos pensar, 5 meses de quarentena, a gente já viveu, quantos desafios que a gente já passou, quais são os ambientes em que a gente está, que a gente ocupa, como que está nesse momento o ambiente da minha casa, como que está o meu ambiente interno, porque a gente cuida dos outros, mas às vezes a gente precisa parar e se perceber, se sentir, se sossegar e se colocar também numa posição de se salvar, né? Então, tudo aquilo que a gente fala como características de vínculos seguros, que a gente também aprenda e mostre para as crianças que a gente tem prazer de viver e que a gente honra também, né, as nossas condições de vida do jeito que a gente tem, porque isso também proporciona para eles um desejo de crescer, esse adulto que tem um repertório artístico, cultural, que um adulto que de alguma maneira celebra a vida, porque quem tem que estar lá do lado de fora, na sala de espera, como eu brinco, né, é a morte, ela que tem que estar lá. Dentro das nossas casas, com as nossas relações, a gente precisa olhar e entender, a gente está conseguindo celebrar a vida que a gente tem,
nas condições que a gente tem, construir esse viver criativo que vale a pena ser vivido no cotidiano? Se não, o que eu preciso movimentar, mobilizar para construir força, para mudar aquilo que precisa ser mudado, né? Quais são as redes de apoio? Porque a gente pode estar num isolamento frente à Covid, mas a gente não pode estar num isolamento afetivo, porque esse isolamento afetivo, ele adoece ainda mais a longo prazo. Então, vou ler um poeminha da Riane Leão, que eu estou apaixonada, uma descoberta dessa quarentena, uma poeta linda. Ela diz assim: celebre a mulher que você está se tornando. Não tape os ouvidos. Ela está te chamando. Ela dança com o fogo. Ela é pancada, mas ela é também doce. Ela sempre foi a sua melhor escolha. Ela é tudo aquilo que sobreviveu. Vamos abrir, então, para os colegas. A gente tem 5 minutinhos. Algum comentário, alguma pergunta? Bom, Bianca, assim, e, bom, o pessoal me conhece como uma mãe de um pequeno laboratório aqui de 4 anos, né? Muitas coisas, enfim, também estamos nesse processo de pensar, né? E a rede vem com uma força muito extraordinária, se colocando a pensar sobre isso. Então, se antes já era importante, a gente já vinha numa trajetória de pensar sobre os espaços, uma pedagogia do acolhimento, da escuta, isso se pôs de uma maneira muito forte durante esse momento, e a rede realmente demonstrou e entendeu esse momento como uma busca ou até uma criação dos vínculos, né, para quem não tinha muito contato. Ali nos comentários, pessoal muito, muito agradecido mesmo pela tua fala, algumas muito positivas, falas muitas educadoras, tem alguns pais nos assistindo, e também muitas educadoras se sentindo acolhida nas tuas falas, nas tuas palavras, né, e às vezes é importante a gente pensar sobre isso, alguém que diga, tá tudo bem, a gente já está dando melhor, né? Então, isso é muito importante. Tem uma questão que apareceu, se tu puder comentar um pouquinho, e casa um pouco com a questão da ansiedade e da expectativa dos adultos nesse momento que estão com as crianças, é na questão desse movimento das crianças não estarem com seus pares, né? Então, algumas crianças não estarem conseguindo brincar sozinhas, digamos assim. E isso, pelo menos, não é uma questão em si, mas foi colocado como uma dificuldade da família, às vezes, em estar com essa criança. E, às vezes, justamente, entender que ela não pode interromper aquela atividade brusca que a criança está ali criando, né? Mas com a sua expectativa, porque no meu tempo, olha, eu vou desmontar o que tu está fazendo porque eu tenho uma coisa muito mais legal que eu fiz quando eu era pequeno, né? E às vezes acontece um pouco isso, mas dessa questão desse movimento, desse brincar, talvez não em pares nesse momento, né? E não sei se tu pode falar um pouquinho sobre isso. Claro, Débora, a gente não vai substituir o brincar com outra criança. Gente, como que a gente pensa uma infância sem amigos? É impossível, isso é muito duro. É muito duro. O que as crianças estão vivendo em termos de não poder brincar com outras crianças é muito grave, sim. É muito sério, sim. Né? Mas as coisas não são ou isso ou aquilo. Ao mesmo tempo que é grave, que as crianças precisam brincar com outras crianças, porque a gente fala tanto dessa importância do ambiente de vida coletiva, de compartilhamento do brincar, né? Às vezes os pais perguntam, mas como é que vocês fazem na escola? Aqui com 2 filhos, eu já estou super estressado, né? E o que as professoras dizem é que na escola tem as outras crianças, eles brincam entre si, e a gente proporciona um ambiente que não é controlado todo o tempo, que não precisa ter um monte de atividades uma atrás da outra, como a gente às vezes viveu quando éramos pequenas na educação infantil, que era aquele ambiente estressante e que a criança tinha que estar robotizada no cotidiano. Não. Porém, a gente precisa crer, né? E a gente tem literatura suficiente aí que comprove isso, tem, né, toda a experiência clínica, as crianças constroem saúde mental e possibilidade de viverem as situações mais adversas, a capacidade de resiliência delas é maior que a dos adultos.
quando elas têm esse ambiente de confiança e elas podem brincar de forma criativa, livre, com exploração do tempo e do espaço. Mas meu filho não brinca sozinho. Então, a primeira coisa, vamos organizar quanto tempo e a qualidade do tempo desse brincar com os pais. Porque isso é importante. Se a gente fragmenta durante o dia um monte de atenção espaçada, mas que nunca ela é inteiro, nunca estou presente ali com a criança, não adianta eu estar com a criança angustiado que as coisas estão ficando sujas, ou preocupado com o celular, ou conversando com... Se eu estou com a criança, eu estou 30, 40 minutos, uma hora que seja ali, mas eu estou com a criança. Isso levanta, né, ali o potinho de amor, de conexão, a gasolina de afeto, para que a criança depois sinta, porque as crianças não gostam que o adulto esteja brincando o tempo inteiro também. A criança, ela cansa do adulto, porque às vezes o adulto atrapalha a brincadeira. E isso na escola fica muito visível, né? Quando o adulto chega, a brincadeira se transforma totalmente, né? Então, de pensar sobre isso, né? Moraliza a brincadeira, não deixa as crianças criar e fica perguntando e representando, mas como é que era o nome desse, para onde é que foi? Mas não pode, coitadinho. É muito chato, às vezes, brincar com adulto, porque o brincar, ele é livre. Ele, né, proporciona, e é livre, quando digo é livre mesmo, né, ele precisa ser assim, precisa ser gesto espontâneo, e tudo aquilo que vai para o brincar, justamente porque está no brincar, a criança consegue organizar e consegue simbolizar, né, então, frente a isso, que a criança possa, né, ter esses espaços para circular e para ficar com ela mesma. Às vezes os pais são invasivos no cotidiano com a melhor das boas intenções, porque eles também estão tristes, estão penalizados que as crianças estão perdendo a escola, né, o espaço da escola, e também interrompem ou não conseguem entender esse espaço que a criança precisa ter para ela mesma, né? Esse encorajamento, esse investimento, que a criança possa curtir o seu banhinho sozinha, brincar no banho, ficar viajando, ter o tempo dela, né? Ali, às vezes ela vai lá fazer cocô e fica horas viajando, conversando sozinha, fazendo, né? Curtindo ali, que bom! Deixa a criança, né? Curtir esse tempo, que as coisas sejam com início, meio e fim, mais slow. Deixar a criança ser criança, né? Uhum. Tem mais uma pergunta, como as educadoras podem contribuir com as famílias para pensar na saúde mental das mulheres e reforçar a importância da qualidade dos vínculos? Como as educadoras podem contribuir? Isso. Cuidando de si mesmas, é a primeira questão. Educadoras, cuidado com os braços de polvo, que acolhe, que resolve todos os problemas da casa, que cuida dos filhos, né? Que cuida de todo mundo e que não para um minuto para olhar para si mesmas. Então, assim, primeiro, como que a gente inspira as pessoas a cuidarem de si mesmas? Cuidando de si. Quando eu entendo que a minha atitude de intimidade, né, de valorização, de respeito com o meu corpo, com o meu tempo, com a minha rotina, com o meu espaço, ele é fundamental, eu inspiro o outro a também se respeitar e construir alternativas de cuidados para si. Tá? Quando a gente trabalha com os adolescentes, isso vem muito forte. Os adolescentes dizem muito, pai e mãe, vocês não cuidam de vocês só trabalham demais, vocês não cuidam da alimentação. Os filhos gostam de perceber que a gente tem uma vida própria, que a gente tem uma vida interessante como adulto, e porque isso estimula também eles a crescerem. Criança gosta de ser plebeu. Às vezes me erra, né? Cuida um pouco da tua vida, pai e mãe, e deixa eu aqui ficar sujo e brincar e construir meus próprios pensamentos. Quando o adulto não constrói para si uma vida interessante, ele põe muita expectativa sobre a criança, e a criança fica o representante da felicidade do adulto. E isso é uma bigorna para as crianças carregarem. É um peso muito grande, né? Que a gente possa ser feliz com as nossas escolhas. É claro que os filhos são muito importantes, e eles, né, é o que a gente tem, quando a gente tem filho, muda toda a rotação da vida, né, do nosso eixo, mas é fundamental que esses adultos tenham prazeres
de adultos, que cultivem prazeres de adultos, né? Nos quais alguns as crianças não vão compartilhar e outros a gente vai convidar de vez em quando a compartilhar junto, né? Desde escutar uma música, enfim, do que for. Sim. Nossa, é bastante coisa para a gente ficar. A gente fica pensando, foi muito, muito boa a tua fala. Teve mais alguém falando sobre a questão da ética do cuidado e o educar através do cuidado, né? E por tanto tempo a educação infantil discutiu e se viu nesse impasse, e a gente tem uma legislação toda que nos ampara nessa questão, e não sei se tem alguma questão que tu possa trazer sobre esse educar através do cuidado, da preocupação, da ética, que às vezes acaba nos fugindo enquanto educadores, né, talvez no cotidiano. Acho que tem duas coisas, uma que eu esqueci de falar e outra sobre a ética do cuidado, as duas estão entrelaçadas, tá? Voltando à pergunta de como as educadoras podem ajudar nessa rede. Gente, escola, ela trabalha na intersetorialidade. Precisa estar aliada com as políticas de saúde, de assistência social do município e todas as outras políticas públicas do município. Então, se eu percebi alguma situação de vulnerabilidade social, de possível violência ou de sofrimento psíquico, né, naquela família, com aquela criança ou daquela mulher, eu preciso trabalhar em rede. Eu preciso acionar, eu não preciso dar conta de tudo, tá? Porque às vezes o professor se põe no lugar de querer dar conta de tudo, mas eu preciso trabalhar em rede e discutir em rede no município as ações de cuidado com a população, porque muitas vezes essas situações, elas primeiro chegam na escola, e agora com esse contato, que como uma colega trouxe de vocês, acho que foi a secretária adjunta, né, que a gente nunca esteve tão próximo, mesmo estando longe, com esse contato, às vezes, que aproximou os adultos, pode ter afastado as crianças, mas aproximou os adultos, entre pais e professores, o diálogo ele está mais frequente, mais intenso, muitos pais desabafando para os professores as situações vividas em casa, que a gente não escute isso como repositório apenas, mas que a gente aprenda a encaminhar, a fazer referência e contra-referência dentro do município, né, a trabalhar realmente o que é trabalhar com política pública quando a gente fala de vulnerabilidade, né, e que a escola não precisa dar conta de tudo, mas a escola precisa ser esse espaço de acolhida e que se responsabilize por essas demandas, não importa qual é a porta de entrada, porque pode ser uma porta de entrada pedagógica que chegue lá no posto de saúde e que precise ser depois tecida essa construção dessa linha de cuidado lá, a partir do posto que vai chegar na escola e vice-versa, né? Quando a gente fala da ética do cuidado, é entender que as crianças constroem ética, moralidade, nós adultos, a partir da responsabilização. E não é algo que eu tenho que forçar a criança, incidir sobre a criança. Isso as crianças já trazem com elas, tá? A gente precisa de um ambiente que acolha os gestos espontâneos e de reparação das crianças. Então, aí dá uma conversa longa por uma outra live, para a gente poder conversar, né, qual é a diferença entre a ética da lei e a ética do cuidado. Algo muito simples, que a gente fala do uso da máscara, né? Então, se eu usar essa máscara só porque alguém me disse que eu tenho que usar, porque tem uma regra, quando não tiver ninguém olhando, então eu não vou olhar. Se não tiver multa, então eu não vou usar, quer dizer, né? Então eu não uso. Agora, quando eu entendo que a minha atitude reverbera no bem comum, que ela impacta no bem comum e que o que eu estou fazendo contribui com o outro, com o mundo, eu me sinto útil no sentido de importante, né? De contribuinte, eu vou usar independente se tiver alguém olhando ou não. E isso muda tudo e a gente precisa trabalhar com isso urgentemente nesse contexto de país que a gente tem, né? Bom, Bianca, foi uma tarde inesquecível, né? Nós estávamos, tu foste muito desejada, a tua fala, a tua presença, a tua fala foi muito desejada, muito querida por quem estava planejando. Só temos a agradecer, né, Cídia? Bianca, e não foi segredo, né? Na verdade, desde o primeiro contato que eu fiz contigo, eu deixei bem claro, né?
a tua intencionalidade e a forma como tu acolhe. Bom, falando em acolher, né? Eu acho que de todos os congressos, nós estamos no 7º, né? E a cada congresso que a gente encerra, eu sempre, como uma pessoa um pouco mais antiga na rede, eu digo, esse foi o melhor, né? Eu sempre faço a consideração, desse vai ser difícil conseguir superar. Na verdade, tu vem hoje não como uma inspiração, mas que era uma palavra que eu usava muito, e quem está na rede sabe disso, né? Mas de acolhimento nesse momento tão inédito, tão diferente, tão desconhecido para todo mundo, né? Quando foi pensado o teu nome, foi pensado nessa questão dessa tua sensibilidade, sim, e o teu entendimento de educação infantil, de concepção de criança, de concepção de infância, e também de cuidado com os nossos educadores, né? A gente traz a questão dessa semana municipal, que enfim, inicia contigo hoje, e a gente ainda tem toda a semana seguinte para contemplar e partilhar com a rede diversas proposições, mas no sentido da gente poder marcar, não é somente uma data a prestigiar, enfim, aqui no município, mas de poder contemplar e marcar essa etapa da educação básica com significado e com potência de atendimento aos nossos pequenos, com qualidade, de uma rede que realmente quer fazer o melhor e contempla com pessoas tão boas e tão inspiradoras quanto tu. Eu fico muito feliz e eu passei aqui, enfim, ouvindo essa rede preciosa que, enfim, eu admiro, né? Tendo certeza que, mais uma vez, a gente pensou com carinho, tanto em relação às famílias, em relação às crianças, mas também em relação aos nossos educadores que fazem acontecer nesse momento de distanciamento. Muito obrigada, Débora. Um abraço especial, Cídia, pelo contato, pelo carinho e por toda a aposta. A gente segue conversando. Quem quiser continuar conversando, pode seguir nas redes sociais, no Instagram da Vínculo, da consultoria, né, que a gente ainda tem muito para tecer coletivamente sobre esse momento. Né? Verdade. Sem antecipar as coisas, mas vivendo cada dia ao seu dia, cada presente ao seu tempo, com fidelidade aos nossos propósitos e princípios quando a gente pensa em infância e educação. Obrigada, meninas, vou precisar me despedir. Desejo um ótimo congresso, que sejam bons encontros. Muito obrigada, Bianca. Obrigada. E a gente convida agora a assistir um mimo preparado com muito carinho para todos. Na verdade, né, Débora, eu vou contribuir marcando um pouco a tua fala inicial, onde tu diz, calma, né? O mundo precisa de pausa. O que será que o mundo tem a falar? A Marli nos inspirou através da música e tu veio contemplar isso na tua singela e delicada poesia, né? O que será que as crianças têm a dizer? O que será que nós, educadores, vocês que estão nos assistindo, têm a dizer desse momento? Não temos as respostas às perguntas da canção, mas talvez temos uma pista de como, então, podemos descobrir. Vamos tentar escutar um pouquinho eles? Vamos lá. Normal, vocês sabem que sempre tem esses percalços, né, tecnológicos, mas vamos lá que vai dar tudo certo. Diferente novo. A gente, as meninas prepararam com muito carinho essa surpresa, espero que dê certo. Todo mundo fazendo pensamento positivo aí para dar certo. Que essa parte é tão importante quanto a outra.
Bom, eu aproveito, então, enquanto a gente organiza ali as questões digitais, tecnológicas, a convidar vocês para segunda-feira, a continuidade do nosso congresso. Como eu bem falei antes, o congresso ele se reinventa, ele se transforma de acordo com o momento, o contexto que a gente está vivendo. Então, semana que vem, a partir de segunda-feira, às 10 horas da manhã, nós aguardamos vocês para contar e conversar um pouquinho e fazer uma retrospectiva de alguns momentos que a gente, enquanto educador da rede, trilhou, costurou, afinou, enfim, teceu em busca de trazer o melhor para essas nossas crianças, para essas nossas infâncias que estão nesse contexto do dia a dia. Na terça-feira, desculpa, a gente vai fazer com que o dia 25 seja realmente uma chuva, uma explosão de proposições, de colocar, então, essa rede no Facebook, enfim, compartilhar nas redes sociais tudo de bom e tudo de legal que a gente vem construindo e marcando esse cotidiano das crianças, mesmo fora desse prédio que é a escola. Nós teremos daí na quarta-feira, o NIT, né? Ele vem com a questão do educação em tempo de cultura digital, antes do corona e depois do corona. O que a gente tem para pensar e refletir sobre isso? Na quinta-feira, a Letícia Streit, né, coordenadora da formação continuada de Novo Hamburgo, vem também fazer uma partilha conosco de forma muito colaborativa, de poder contar também como é que a rede vizinha, enfim, outros contextos estão lidando e tendo cuidado com essas infâncias também como nós. E sexta-feira, a Carol Gomes, do projeto Afeto Ambiente, traz também uma fala e uma reflexão em relação a cultivando memória e afeto no ambiente, no contexto das nossas escolas de educação infantil. Acho que vai ser uma semana de muitas, como eu sempre gosto de dizer, né, de partilhas pedagógicas, partilhas de acolhimento, de estar junto, de poder compartilhar o que também nossos pequenos estão fazendo, mesmo longe de nós, né? Mas principalmente da gente poder se aproximar e dialogar diante de todo esse diferente que está fazendo a gente, às vezes, se colocar num desafio que é estar aqui. Acho que agora, Jerusa, o que tu acha? Vamos ver. O link da presença, daqui a pouquinho a G já coloca, para vocês poderem marcar aí. Obrigada, Jerusa. Tá aí, gurias, o link da presença. Gurias e guris, né? A Bianca não adivinhou as angústias de vocês. É a gente que percebe. A Denise colocou aqui. Na verdade, é um trabalho de mais tempo que a gente vai fazendo esse levantamento, esses registros, não só sobre os nossos pequenos, mas também das nossas percepções. E são angústias, gurias, de vocês e nossas também. Ai, acho que eu sou da última tentativa, acho que a gente deve tentar só mais um pouquinho para ver se não vai dar, senão a gente desiste e manda depois, mas é muito legal. Vamos só uma organização técnica aqui.
Enquanto isso, o pessoal vai colocando a sua presença no link. Está passando ali, Fátima, o link. Vamos só tentar um último recurso aqui, vamos dar uma olhadinha. Tá. Um segundinho, pessoal, uma paciência, um carinho. Mas podemos também passar segunda-feira, Débora. Aí, na segunda-feira, todos ficarão curiosos, estarão às 10 horas da manhã me aguardando junto com as minhas colegas. Tá sem som, né? Jerusa, vou tentar fazer uma última coisinha aqui. Vamos ver aqui. E senão a gente vai pegar Covid e passar para os outros. 2 horas tem que tocar máscara. Então, compra um monte de máscara. O possível de dinheiro que tem, compra as máscaras para você não ficar com coronavírus. Porque um dia vai passar esse corona, daí todo mundo vai poder se divertir. Quer ir para a escola? Meu amor. A mãe não pode levar você ainda. Oi, professora, eu tô com saudade da senhora. Fiquei saudade do você. Saudade do Heitor mais velho, da Sofia mais velha e até a nova. Não. Eu já tô com saudade da escola. Tô com super saudade de vocês. Super beijão. Eu tô muito com saudade. Eu tô com saudade dos meus colegas e da povo. Mas namorava muito distante com o coelhinho dela. Oi, gente. Eu vou entregar essa carta pra minha amiga. Antena 1, hoje eu tô aqui pra mostrar o meu peixe popoiô. Minha escola, eu gosto de brincar no saguão, que é onde eu mais gosto de brincar. A beleza, neném, a cuca, a garbi. Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da sua casa
te der um beijo e partir. Fui eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade de você. Se um dia você se lembrar, escreva uma carta pra mim. Bote logo no correio com frases dizendo assim: faz tempo que eu não te vejo, quero matar meu desejo. Te mando um monte de beijo, ai que saudade sem fim. E se quiser recordar aquele nosso namoro, quando eu ia viajar, você caía no choro. E eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é de você. Saudades, mas a gente vai voltar. Um nó na garganta, mas a gente vai voltar. Depois o vídeo vai para o canal da Educação para a gente poder assistir e reassistir quantas vezes a gente desejar e for necessário. Enfim, com vocês, com a rede, na rede, hashtag Infâncias em Nós. Aguardamos todos, segunda-feira, às 10 da manhã, para compartilhar conosco mais umas histórias e mais alguns percursos construídos a partir das nossas construções, das nossas trocas, das nossas reflexões. Um bom final de semana a todas, né? Muito obrigada, Débora. Muito obrigada, meninas que estão nos bastidores. E amanhã, gente, eu quero saudar as nossas coordenadoras, que amanhã é um dia muito importante, né? Não gosto de data comemorativa, mas tem umas datas aí que mexem com as pessoas, né? Então, amanhã a gente comemora, né? A gente sauda, então, aqui nessa live, para ficar bem claro, assim, para todas escutarem, o dia das nossas coordenadoras pedagógicas, que tanto partilham, trocam, nos escutam, se movimentam, me aguentam, enfim, um feliz dias para todas. Um beijo no coração e um excelente final de semana. Obrigada a todos que participaram, um bom restinho de tarde, um bom final de semana e nos vemos segunda-feira. Abraços, pessoal. Hashtag Infâncias em Nós, hein? Infâncias em Nós.